Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Expresso Isbio. Estamos gravando agora na quarta-feira de cinzas, né, Pastor Vanderlei? Seja muito bem-vindo. Quarta-feira, obrigado, Lucas. Sejam todos bem-vindos também, bem-vindas. Quarta-feira de cinzas, né? Passou o carnaval, pelo menos aqui na nossa região. Tem regiões que o carnaval ele já recomeça na segunda-feira e vai até o ano que vem, né? Mas passou o carnaval e aquela máxima de que o Brasil começa depois do carnaval. Mas nós já começamos aqui faz tempo, né? Começamos aqui no dia 5 de janeiro, trabalhando arduamente para oferecer para você a melhor formação teológica, bíblico-ministerial que você pode encontrar. E hoje nós estamos aqui para falar justamente dessa festa popular, a maior festa popular do Brasil, provavelmente, se eu não estou enganado. E estou aqui com os especialistas carnavalescos, Adriano Neto e Murilo Leal. Vocês passam longe do carnaval, né? Tem cara de... eu acho que eu não tenho nem idade, mas carnaval, né? Mas o Lucas acabou de falar de uma pesquisa aqui, que a geração Z, 85% não gosta do carnaval. Então não é não mais só não gosta, rejeita. E rejeita, né? É pior ainda. Então, quer dizer que temos algumas mudanças acontecendo por aí. Mas eu estava brincando, eu sei que vocês não têm muita afinidade com essa festa, né? Mas a gente queria falar um pouquinho sobre o carnaval, porque sempre há uma indisposição do ponto de vista religioso, né, especialmente por parte de evangélicos, católicos, com relação a esta festa popular, e alguns agravantes que a gente tem aí hoje em dia, especialmente nas redes sociais, né, que pintam talvez o carnaval de uma maneira pior do que ele já seria, né? Então, nós gostaríamos de conversar um pouquinho sobre isso hoje. E eu queria lembrar aqui, colegas, um vídeo que circula nas redes sociais, que vocês já devem ter visto, de um desses bruxos de Instagram, né? Uma pessoa que... Eu duvido muito que ele seja um bruxo, né? Eu acho que ele é mais um influencer, tentando monetizar de alguma maneira ali. Mas esse bruxo fala que ele tem medo de... Ele mesmo tem medo de participar do carnaval, porque o carnaval é uma festa que libera poderes das trevas muito poderosos, né? Poderes poderosos, né? Que estão lá aprisionados durante o ano todo, e quando os atabaques, os tambores tocam, esses poderes são libertados e vêm então para o mundo real para possuir as pessoas e fazer mal para as pessoas. É um vídeo, obviamente, complicado do ponto de vista teológico, né? E mais complicado ainda porque ele está sendo repetido por pastores e por influencers gospel. O que vocês pensam sobre isso, sobre esse tipo de informação? É uma informação ou é uma desinformação? Estaria essa pessoa mais propensa a estar correta nas suas afirmações do que a gente, por exemplo, que nunca foi bruxo, nunca mexeu com nada disso de ocultismo, né? Quem tem mais chance aí de errar o palpite? Interessante essa. Eu recebi no meu WhatsApp. Não, circulou bastante. O bruxo falando, né? Não só o bruxo, mas outros vídeos. Inclusive um rapaz que participou de um programa de televisão que dizia que a maneira como os atabaques são tocados, eles invocam, né, Exus, e não importa a letra que é utilizada, né? Até ele fala assim: você pode colocar Jesus na letra, mas a maneira como é tocado, né, quem está subindo ali é um Exu. E isso gera um motivo de temor e assombro, né, para muitos evangélicos. E é bom destacar que não são todos os evangélicos, né? É um grupo de evangélicos que se assemelham disso. E eu não sei, para mim... Porque não dá para definir o que é evangélico. Não tem, hoje é em muito dia, plural, né? Para mim existe um sincretismo epistemológico nesse sentido. Por mais que seria isso, Adriano? Então, por mais que o evangélico ele é contra o sincretismo, né, trazer esse diálogo das religiões de matriz africana para o culto, então ele vai repelir isso, e inclusive vai utilizar as entidades da Umbanda, chamando-as de demônios e trazendo para o meio do culto no sentido de contrário. Só que no campo do pensamento, alguns evangélicos, eles de alguma forma emprestam o sentido que o outro dá na explicação do mundo espiritual. Então, no caso do bruxo mesmo, quando alguns evangélicos, alguns pastores
replicam essa informação, eles estão dizendo que pessoas lá de dentro têm experiências Y e X com os demônios e que tem mais autoridade. E tem mais autoridade do que o texto bíblico em si que nós lemos, estudamos e pregamos todos os domingos. Né? Então, esse empréstimo do sentido do outro, ou esse abuso semântico muitas vezes que chega até nós, para mim é um grande problema, porque nós não dependemos, né, da hierarquia de bruxos ou pensadores de outras religiões. Né? Nossa fonte de autoridade é a Escritura. Então é a partir dela que nós pensamos teologia. E é a partir dela que nós aprendemos que o ressuscitado venceu na sua cruz todos os poderes que se possam nomear. Eu tive esse sentimento também, né? Fiquei pensando, puxa, mas uma pessoa dessa, ela está muito mais propensa a ser enganada do que eu, né? Porque ela ainda está nas práticas ocultistas e tal. Mesma coisa um alguma coisa, né? Um ex-bruxo, um ex-feiticeiro, né? Ele também carrega, ele traz consigo aquela cultura, aquela epistemologia que você falou da outra religião. Então, como é que ele pode falar com autoridade sem passar pelo filtro da Escritura? Né? Tem uma questão interessante, é que toda hermenêutica, ela exige pressupostos ou pré-compreensões. Então ninguém chega no texto bíblico ou na experiência, né, seja assistindo um filme, ouvindo uma música, ou vendo na televisão um carnaval, não importa o que seja. Toda interpretação exige pressupostos. Então o pressuposto que a pessoa traz para ler aquela realidade vai ser uma espécie de lente que conduzirá ela para determinado sentido. Então a ideia da hermenêutica seria questionar os pressupostos ou validá-los. Porque o pressuposto em si só, ele não é ruim. Nós chegamos no texto com alguma coisa. Mas a leitura honesta os meus pressupostos estão corretos? Né? Se Jesus ou o outro se torna muito parecido comigo, a minha leitura nada mais é do que uma extensão de si para o outro. Então eu preciso reconhecer a autoridade do texto, a autoridade do Cristo, e reconhecer nele alguém diferente, até mesmo estranho. Então quando eu projeto os meus sentidos no texto ou naquilo que eu entendo da vida, eu posso correr grandes riscos de emprestar semanticamente o conceito do outro e aplicar na igreja, aplicar na Bíblia, como que se a Bíblia estivesse defendendo aquilo. Mas aquilo nada mais é do que a minha bagagem cultural, religiosa, etc. Né? Uma projeção. Eu acho que a falha interpretativa aí tem a ver com essa identidade, né, de quem é Deus também. Porque se Deus é a minha imagem e semelhança, ou seja, é fraco, é alguém que está na luta ainda, está na batalha, é suscetível às forças do mal, que venceu em partes na cruz, mas que a luta continua, né? Eu acho que isso diz muito sobre não só a nossa fé, mas também sobre quem é o Deus da nossa fé. Né? Então, a gente vinha comentando aqui mais cedo, falando, talvez a grande dificuldade para chegar nessa conclusão de um Deus fragilizado, talvez pelo poder do mal, ou que compete com o poder do mal, né? Talvez seja porque, no final das contas, a gente tem uma impressão de Deus que é uma impressão à nossa imagem e semelhança. Né? Ou alguém que não está ainda em luta, está ainda em batalha, ainda precisa resolver essa guerra. Vamos dizer assim, a cruz ele venceu uma batalha, mas ainda a guerra continua, né? Então veja, isso é uma imagem de Deus que não é um Deus total, uma obra total, né? Então essa é uma perspectiva que eu acho que faz sentido quando a gente está falando dessa pequena guerra, dessa confusão, né? Além disso, eu creio também que nós esquecemos que o Deus que nós cremos é o único Deus que existe. Né? Então não é que tem 10 deuses e o meu é mais poderoso, não é uma rinha de deuses, né? Não é um Olimpo, né? Não é um Olimpo. Na verdade, o Deus poderoso, que é o único, venceu o único que é o inimigo dele também. Né? Então, se nós formos falar de duas forças, a força de Deus já venceu a força do inimigo. Agora, não significa... Que não se comparava, né? Que não se compara, isso. É um tiro de escopeta na formiga, né? Vamos dizer assim. Agora, isso não significa que não haja expressão do mal também, né? Porque a gente pode também perceber dessa maneira. Há expressão do mal, há formas de você criar uma escuridão na sua fé, né? Tem formas de você se afastar um pouco daquilo que Deus... O mesmo Paulo que disse que ele venceu na cruz as potestades principais, vai alertar que você tem que tomar cuidado também, não dar lugar, né? Agora Tiago também fala isso, né? Agora, é interessante como... Isso fala mais da gente do que do próprio Deus, né? Do que eu quero perceber, do que eu quero crer. Então, talvez eu diria, fala mais da gente do que do próprio diabo. Do próprio diabo também, exatamente.
a espiritualidade mista, essa coisa meio de a gente precisa decidir quem vai ganhar no final da história, ela tem a ver muito com a nossa espiritualidade, especialmente brasileira. A gente já falou, né, mista, enfim. Então eu acho que a única forma de nós sossegarmos, temos a segurança, né, como diz aquela música, né, que segurança, eu acho que é repousar nessa identidade do Cristo mesmo, de quem ele diz que ele era, né, e quem ele diz também que o diabo era, né. Acho que essa é a grande percepção, assim, porque eu posso ter uma impressão de Deus, mas ter uma impressão equivocada do diabo, né, como se eles fossem concorrentes disputando, né. Uma queda de braço cósmica, né. Ou então até essa lógica de comércio mesmo, né? Então tem um mesmo produto com 2 vendedores, né? Então a quem que eu vou ceder? Exatamente. Né? É um pouco de maniqueísmo, né? Sim. Que a gente traz também na nossa cultura evangélica, né? O maniqueísmo, para aqueles que talvez não conhecem, é a doutrina mais para babilônica do que para judaico-cristã, né? É um tipo de dualismo que entende o mal e o bem, né, como substâncias separadas. Exato. Né? E iguais, né? Iguais, praticamente exatamente. Iguais. Então quem dá o contrapeso, na verdade, é o fiel, que se apega mais Inclusive, a um lado ou se apega mais a outro. O né? próprio Agostinho ele vai refutar o maniqueísmo, Isso. trabalhando a ideia do mal não como substância, mas como nulidade ontológica, né, como ausência, digamos Isso. assim. Legal. Tem um texto aqui, Vanderlei, que eu queria ler sobre Paulo, né? Como sempre, o apóstolo Paulo. Né? Ele aparece em todos. E ele, lá em Colossenses 2,15, ele diz assim que Cristo despojou os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, eu acredito que esse é um dos textos que fundamenta o nosso caminhar dentro do mundo teológico, do mundo da vida, inclusive quando nós contrastamos com essas outras cosmovisões de entidades que são manifestadas por meio de tambores ou de ritmos, etc., né? Ou de rituais. Rituais. Né? Ou seja, a nossa vida é uma vida escondida em Cristo, como o próprio Colossenses diz, e esse Cristo, o Messias, é aquele que venceu todos os poderes, todos os principados. Então, inclusive, até o Jimmy Dunn, ele tem uma informação muito bacana, quando ele trabalha com esses textos que Paulo fala dos poderes, dos dominadores, principados, ele diz assim, Paulo não está sistematizando uma demonologia. Ele está trabalhando também com categorias do seu tempo, onde pessoas que viviam naquele contexto tinham medo dessas entidades, medo desses seres sobrenaturais, da maldade, e Paulo está dizendo bem claro que nada neste mundo pode nos separar do amor de Cristo, porque todos os poderes, tudo que pode nos separar de Deus foi vencido na cruz. Não importa a hierarquia que eles possuem, porque no mundo antigo eles tinham suas hierarquias, mas Paulo não se preocupa em trabalhar quem é maior, quem é menor, e como que eles atuam. Né? A Escritura vai deixar claro que o crucificado é o verdadeiro vencedor. Né? É um paradoxo da fé, no só caso. pegar um gancho, ouvindo o Adriano falando, pensei assim, né? Talvez alguém que esteja dentro de um contexto de uma cidade que respira o carnaval, né? Uma cidade grande, talvez ele se pergunte isso, mas eu sou um crentinho aqui, né? No meio dessa cultura. Nós temos Paulo nesse contexto também. Paulo com seus valores muito claros dentro de uma cultura romana, né, que nós conhecemos. Pagã. Tinha esses cerimoniais, né, muito semelhantes ao que hoje se expressa no carnaval brasileiro, especialmente. Né? E como é que Paulo resolve isso? Né? Ele deixa a sua cabeça ser moldurada por essa cultura. E sofre também as dificuldades de não fazer isso, né? Então, às vezes a gente pensa que a gente pode encontrar meios, né? Então, por exemplo, eu vou fazer um evangelismo dentro do carnaval, né? Tentar tirar os demônios daquelas pessoas, né? A gente vê essas coisas aparecendo. Eu acho que é interessante você estar portando a palavra diante de uma realidade social. Mas você tem que entender que isso vai sofrer alguns enxovalhos, né? Acho que o ano passado, eu estava compartilhando também com o Adriano, no passado, nós tivemos uma cantora, né, do mundo do axé, que acabou se convertendo por algum motivo, e ela resolveu trocar a letra, né, que era a letra dela, inclusive, não sei se você lembra disso. Que ela resolveu trocar a própria letra. E aí ela foi vaiada e tal, né, e eu fiquei pensando nisso, falei, olha, como seria, então, se não fosse assim? Né? De fato, você está numa ambientação diferente, com uma outra cosmovisão, é óbvio que isso seria estranho se não acontecesse, né? Só que a gente olha para isso com um certo choque, né? Como assim vaiaram ela? Como assim zoaram o nome de Jesus? Né? Mas seria assim. Era de se esperar, né? Era de se esperar isso, né? Então, talvez essas expectativas que a gente tem também de, às vezes, se sentir sozinho dentro de um contexto, né? O Cristo vai usar a gente em algum momento nesse sentido também, né?
Imagina o Paulo, a gente vivendo aqui talvez numa sociedade como o Rio, né, onde o carnaval é uma indústria, né, ou na Bahia e tal, mas o Paulo passando por Roma e tendo que encarar também ali aquelas bacanais, as saturnálias, as dionísicas, né, todas aquelas festas que eram, diga-se de passagem, moralmente muito piores até do que o que a gente vê por aí. E assim, né? Eu penso em Paulo como um pastor de uma igreja também, né? Ele tem tendo que voltar lá na igreja e falar, irmãozinho, já expliquei para você que esse negócio é difícil, a gente tem que se afastar disso, aí no outro ano tá lá de novo, né? Então esse trabalho pastoral, né? Incessante, né? Interessante. Assim, você estava falando aí do texto de Paulo, eu estava me lembrando aqui, há muitos anos, a gente teve uma onda, assim, teológica. Eu não diria que passou, mas diminuiu bastante. Que assim, a grande pergunta era: o crente fica endemoniado? Lembra dessa onda ou não? E aí tinha toda uma construção teológica em cima, e algumas dessas pessoas que advogam que as forças das trevas têm quase o mesmo nível das forças do bem, elas diziam: não, mas há um departamento do ser humano que pode ser endemoniado, né? Então, o espírito não pode porque o espírito está em Cristo. A alma não pode porque o Espírito Santo habita a pessoa. Mas o corpo pode ficar endemoniado. Né? Cara, que antropologia tosca, né? Tosca, né? Que fragmenta o indivíduo de uma forma que a Escritura... Enquanto a Escritura vê o indivíduo num todo, né? Holístico, essa antropologia ela fragmenta. E a gente pensava assim, graças a Deus a gente estava numa igreja onde os pastores tinham bastante base bíblica, né? Eles diziam, não, mas o Paulo está dizendo que eles foram despojados na cruz. O triunfo, né? Essa palavra triunfo é um negócio de vitória, de todas as vitórias, né? Isso. Triunfou deles na cruz, quer dizer, acabou, venceu de uma vez por todas, né? E o texto de João, né, que é aquele que pertence a Cristo maligno, não toca, nas né? suas cartas. Mas havia essa deturpação de que a gente tem que encontrar um caminho para dizer que o crente pode ficar endemoniado. E, eventualmente, quando aparecia um crente endemoniado, está aqui a prova, né? Que aí é difícil, né, Murilo? Porque a gente não sabe se a pessoa é crente ou não, né? A gente não tem esse termômetro. Não tem como saber. Tem como aferir, não. Esse era crente mesmo, esse era endemoniado. E tem uma questão, né, Vanderlei, sobre da psicologia, né? O crente, vou colocar esse crente entre aspas, endemoniado. Até que ponto era demônio ou era um transtorno psicológico, alguma coisa de tratamento, né? Exatamente, uma histeria. Uma histeria, exatamente. Eu, particularmente, assim, eu enfrentei já alguns endemoniamentos aí ao longo do ministério, né? Não muitos, mas eu diria assim, uns 4 ou 5. E eu tive assim, discernimentos claros de quando era um endemoniamento, porque você via algumas manifestações que não se explicam assim naturalmente, como sobreforça e etc. Né? Ou a pessoa falar em línguas que ela não jamais aprendeu. Né? Nós tivemos um caso aqui no ISB, Murilo, muitos anos atrás, que o indivíduo ele falou em 4 idiomas que ele nunca aprendeu, com os missionários. Como você tinha missionário americano, japonês, alemão, e acho que tinha uma outra lá, ele falou em 4 idiomas com os missionários. E quando ele foi liberto, ele voltou a falar português. Alguém perguntou para ele, do you speak English? Ele nem sabia o que era isso. Então, curioso isso, né? Então, há casos que você fala, não, isso aqui definitivamente é uma força maligna que está operando. Bom você destacar isso, porque a nossa conversa não é no sentido de negar a influência do Satanás ou dos poderes. Só de colocar limites, né? É dizer que Cristo é o vencedor. Tem diferenças aqui, né? Uma coisa a gente fala de tentação, outra coisa a gente falar de opressão, outra coisa a gente falar de possessão. Né? São coisas muito distintas, níveis, né? Oprimidos todos somos, porque onde está o bem, o mal vai oprimir sempre. Sim. Né? Então isso aliás, essa ou tentado também. Né? Ou tentado. Na verdade, essa é o que Jesus diz que aconteceria, inclusive, né? Agora, a possessão, eu penso que ela é uma manifestação quase involuntária, como se você tivesse tirado o conteúdo, pelo menos das que eu presenciei, né? Como se você tirasse o conteúdo daquela pessoa e inserisse um outro conteúdo, né? Um conteúdo onde é maléfico. Sim. Então, às vezes é aparente visualmente, às vezes não é aparente visualmente. Né? Às vezes a gente pode confundir um fraquejar, alguma dificuldade social, uma dificuldade psicológica com isso, né? Como nós temos na história, né? Muita gente foi internada como
possessão, e na verdade era ali uma esquizofrenia, uma obsessão, alguma coisa nesse sentido, né? Então eu acho que essa diferenciação é importante. Né? Eu mencionei esse caso porque um outro caso que me trouxeram, no meio de um culto, inclusive, a pessoa trouxe e falou, a irmã está possuída. E aí eu quando olhei para ela assim, não senti nada dizendo que estava possuída. E era uma histeria psicológica. Sim. Né? Tanto que eu disse, irmã, vamos parar com isso. Calma. E aí? Toma água aqui, respira. Ela voltou ao normal. Né? Eu tenho uma história que é até meio cômica, assim, de um pastor amigo meu, que ele diz que ele é de uma cidade pequena, né, e ele é pastor numa igreja, assim, bem mais pentecostal, né, e ele conta que em cidade pequena tinha um sujeito na cidade que ele frequentava as igrejas, né, e sempre muito... É o figurão da cidade, né. Isso. Aí ele diz a gente que... chama de gadareno nas igrejas. Sempre tem um, né. E aí ele diz que o sujeito chegou lá na igreja e ele trebuchando lá, e aí o pastor com discernimento olhou e falou, isso aí não é espiritual. E o sujeito lá se estrebuchando, ele nordestino, né, assim, muito direto, né, chegou bem no ouvido do cara e falou assim pra ele, se você não levantar daqui, o negócio vai ficar feio pra você, nós vamos tirar você aqui na paulada. Falou assim pra ele brincando, né, o sujeito ficou sério, levantou e foi embora, né, e ele contava sempre isso pra gente, pra dizer assim, não é a questão estética, né, que diz se algo é ou não é do mal, né, é o que aquilo causa, né, o dano que aquilo causa. Você vê, por exemplo, eu conheço pessoas que ficaram na cama muitos anos, sendo tratadas por psicólogos, por psiquiatras, e aquilo não avançava, né? E depois de uma confissão, assim, eu tô falando que eu presenciei, depois de uma confissão profunda mesmo, assim, sabe, um perdão, assim, um negócio difícil de sair, a pessoa se restaurou e seguiu a vida, e hoje trabalha, uma pessoa funcional, como eu diria, né? Mas você veja, tinha uma opressão ali na vida dela que está para além das questões espirituais. Era uma opressão pessoal, de sentimentos, de um monte de coisa, né? Mas é fácil se confundir isso, né? De repente você olha alguém lá, né? Que era a situação dessa pessoa, toda, assim, fazia dias que não tomava banho, né? Aquela coisa bem deplorável mesmo. Você pode olhar ali e imaginar que era alguma coisa que passava, né? Do ordinário, né? E então, acho que aferir isso precisa mesmo de uma aproximação com a palavra, uma aproximação com a experiência em Deus mesmo, né? Agora, como que faz isso? Tem uma escola para isso, né? Não sei se tem uma escola para isso, mas eu creio que Deus revela essas coisas pra gente, né? Sim. Aí, só respondendo aquela pergunta que você disse assim, mas quem vai se confundir mais, eu ou o bruxo, né? Você começou com essa pergunta. Então, essas perguntas precisam passar por isso. Exatamente. Né? Precisam passar por isso, assim. Qual é o contexto que esse sujeito está falando isso, né? Qual é o contexto, tem a ver com o que nós entendemos da manifestação do mal, tem a ver com... Então, a gente entra nessa onda, né? De dizer, o bruxo que é o time dos caras que está falando, né? É do time dos caras que está falando. Até ele tem medo de ir, né? Até ele tem medo, né? Então, isso vai entrando no imaginário nosso, de forma que a gente começa a entrar nessa guerra mesmo, de quem é mais forte, quem é mais poderoso, que Deus que fala mais, né? Sim. Então, acho que resgatar o que a Escritura fala nos coloca numa identidade de novo, né? Nos forma de novo para dizer, não, peraí, esse negócio tá estranho o evangelho. Não é um comportamento convencional. Quando isso se manifestou do lado de Jesus, o que aconteceu? Qual foi a forma que ele agiu? Né? Exato. Você começa a distanciar do fenômeno. Né? Você fala, peraí, não tem nada a ver com que a Bíblia relata sobre isso, porque a tradição relata sobre isso. Né? Então, acho que vale a pena fazer esse exame mesmo. E quando você banaliza o mal também, fica difícil, né, ter discernimento. A gente viu muitas igrejas evangélicas dissimulando o mal, né? Isso aí está notório, aí, documentado, inclusive, né? De pessoas que disseram, não, eu fui lá para fazer o papel de demônio mesmo, me pagaram para ser o demônio. Né? Lembro até de um anúncio que tinha no jornal, e o cara falou assim, se quiser me contratar para ser demônio, eu cobro por hora, né? E é curioso, né? assim, né? Porque esse demônio, ele ainda é um demônio que tem pouca estratégia, porque ele se manifesta com os mesmos estereótipos. Sempre, né? Eu digo assim, se eu fosse um estrategista, eu não usaria as mesmas táticas, né? Vamos dizer assim. Então, esse estereótipo, essa coisa meio... que sempre cômico, é o estereótipo, né? Afro, né? Basicamente das religiões afro. E é muito voltado pro show também. Voltado para o show, para o espetáculo e tal. Teve aquele livro que a Neuza Etioca publicou lá nos anos 80, que era Os Deuses da Umbanda. A Neuza, de certa forma, imprimiu essa mentalidade nas igrejas neopentecostais. Né?
se entendia todas as entidades manifestando ali, associadas a Umbanda, o Candomblé, a Macumba, etc. E tal, Isso talvez respondia também àquele momento, né? Eventualmente, tinha um contexto social, mas ficou, né? Ficou aquela imagem. E dá a impressão agora que todo endemoniado vai jogar as mãos para trás ali, sair girando, né? Porque é o que você vê muitas vezes acontecer num terreiro. Isso gera o pressuposto. Né? O livro Exatamente. gera o pressuposto que faz com que, mesmo que a pessoa não tenha lido o livro, mas ela recebeu essa informação de alguma forma. Está na cultura. E essa informação é a lente que ela vai ler a Bíblia ou vai ver a cultura. Ontem eu estava num evento. Por isso que Jesus, quando ele recebe um pai dizendo que o filho tinha um problema com o demônio, ele diz, ele lança ele no fogo, ele lança ele na água. Né? Um negócio assim, fora de qualquer estereótipo que a gente está conhece hoje, né? A ver aqui hoje. É um mal muito visível. Exatamente. Né? Eu estava ontem num evento. Ou o próprio gadareno que se cortava nos túmulos. Ou seja, tem o dano, né? O mal pressupõe um dano. Exatamente. Né? Pressupõe um dano. A gente brincou até mais cedo falando assim, bom, se Deus então está sujeito, né, a um monte de gente fantasiada num carro, então também fica difícil. Tá fraco demais. Tá fraco demais, né? A gente brincou, tirou sarro nesse sentido, né? Mas ontem eu estava num evento e tinham 3 tribos, vamos dizer assim, de cristãos lá, e 2 da mesma igreja e uma de uma igreja diferente. E aí conversando, todos familiares dele, todos da mesma família, e aí uma disse assim, contando uma história, falou assim, porque teve um levante na vida do sujeito lá, que eles estavam relatando. E uma já tinha esse vocabulário, então para ela foi fácil entender o que significava isso. E a outra, que era de uma outra igreja mais tradicional, ela falou, teve o quê, gente? Desculpa, eu não entendi. Levante. E aí ela fez o glossário, né? Explicou o que era. Então, não, porque o mal fica em volta e os demônios levantam e agem sobre a vida da pessoa, que era do contexto da pessoa que eles estavam falando. E aí a outra pessoa ficou, nossa, sincero? Nossa, eu não sabia que existia isso, né? A pessoa que estava numa igreja mais tradicional. Nunca imaginei que tinha essas coisas. Então, assim, foi uma novidade para ela, né? E aí ela começou a comentar isso e eu na mesma mesa ouvindo, pensando, olha, você vê, não estava nem no imaginário dela, então isso não estava nem no radar. Né? Mas agora está, né? Mas agora está, exatamente. Então, isso é um dos pressupostos. Agora é uma informação agora que ela recebeu. Agora implantou um pressuposto. De repente ela vê alguém com aquele estereótipo, com aquela identificação, aquela característica, ela fala, é o tal do levante que ela falou lá, né? Isso. Ou seja, então ela já não tem mais uma formação primeira da Bíblia, ela já está numa segunda informação. Exato. Que é o que está acontecendo, que eu denuncio aqui, pastores e influencers gospel usando material estranho, né? Material que vem do outro lado, vamos dizer assim, para doutrinar, para ensinar os crentes, né? E aí nós temos que voltar àquela velha máxima. É a Bíblia ou não é a Bíblia? É a nossa regra de fé, a única regra de fé. Mas olhando para a Bíblia, eu queria pensar com vocês, o que ela fala sobre a ação dos demônios, por exemplo. A Bíblia dá alguma indicação de que o demônio habita um objeto, de que o demônio pode vir através de um som, que a música pode invocá-lo, qualquer coisa desse tipo. A gente tem essa evidência? Se não tem, como que acontece então? Porque a Bíblia está cheia de endemoniado, né? Esse é um assunto um pouco complexo, né? Pouco não, bastante. Trabalhar assim num curto espaço de tempo, porque é importante entender como que esses poderes atuavam tanto no Antigo Oriente Próximo, que é o período ali de Israel, né, do povo hebreu, quanto no judaísmo do Segundo Templo, quando existem releituras dos textos bíblicos e falam, por exemplo, da queda, né, de Satanás, como que esses seres operam hierarquicamente no mundo, né, espiritual. Então, o Novo Testamento está dialogando com essa literatura. E quando no começo eu falei da hierarquização de demônios, que as escrituras ela não busca sistematizar uma hierarquia de demônios, eu estou dizendo que para o apóstolo Paulo, ali, e para o Novo Testamento em geral, existe sim uma vitória suprema de Cristo sobre todos esses poderes que atuam, sem o apóstolo Paulo precisar explicar a função de cada um. Por mais que existisse funções no mundo antigo, Paulo não estava preocupado em explicar as funções de cada um. Ele até mesmo embaralha, em alguns momentos, a ordem em outras cartas, né, sobre os principados, potestades. Ele está dizendo o seguinte, né, Cristo venceu sobre tudo isso aqui. Então a gente não precisa classificar que o demônio A é mais forte que o demônio B, ou etc. Não, Cristo é Cristo e ponto final, né? Agora, para poder... Inclusive não nomeava, né, Adriano? Como o pessoal tem essa mania de nomear, né? Esse aqui é o fulano, aquele é o ciclano.
Aquela ideia pagã também, que se eu souber o nome da entidade, eu tenho poder sobre ela, né? Isso. Agora, tem também o fato de que a Bíblia mostra Satanás, né, como aquele que tenta o próprio Cristo, né, no deserto. Sim. Então, a gente vê, vamos colocar assim, entre aspas, a importância, né, dessa figura no desenvolvimento ali do drama bíblico. Mas vemos também que Cristo está acima de todo tipo, qualquer poder satânico, né? Inclusive, Vanderlei Murilo, o próprio diabo precisa ser revisto à luz da literatura bíblica, porque é uma diferença muito grande entre o diabo da cultura e o diabo visto na Escritura. Exato. Então, muitas vezes, as pessoas importam o diabo da cultura, que é aquele ser de chifre, tridente e rabo, né, para a Escritura, como que se a Escritura endossasse tal afirmação. Mas a Escritura não endossa isso. Então, a nossa figura do diabo no imaginário é medieval, né? Basicamente medieval. Essa construção da cauda, do chifre, do tridente, né? Inclusive, ela não é bíblica, né? O próprio John Walton, que é um especialista, né, no Antigo Testamento, ele questiona totalmente todos os textos utilizados hoje por pessoas para defender uma queda de Satanás. Então, tanto o texto de Ezequiel quanto de Isaías, o John Walton vai deixar claro que esses textos não falam da queda do diabo, não falam do diabo. Há reinterpretações no judaísmo do Segundo Templo que utilizam esses textos para tentar explicar uma queda de Satanás. Nós sabemos que há uma rebelião, mas a Bíblia não explica como ela se deu. Ela não deixa claro. O que ela deixa claro é que a cruz do Messias é a vitória sobre todos os poderes. E sempre me intrigou que no Antigo Testamento a figura do diabo é quase que imperceptível, né? Ele aparece aqui e acolá. Eu me lembro do diabo no Antigo Testamento, no livro de Jó, ainda assim submisso a todos os mandamentos, as direções de Deus, né? Isso você faz, isso você não faz. O diabo parece mais e como um tentador, né? E é bom destacar que é Satanás, né? Satanás. Que é o nome. E outra, ele atua como um promotor de justiça. Acusando. Né? Por isso que Lutero falou que o diabo é o diabo de Deus, né? No sentido que está sob a jurisdição, né? Então, E eu vejo lá no livro de Zacarias, né? Também como tentador, acusador, né? O acusador tipo um promotor dos irmãos, né? É curioso isso, né? E é importante você destacar isso, porque é anacrônico eu pegar um texto do judaísmo do Segundo Templo, ou até mesmo um texto do Novo Testamento, do primeiro século, pegar esse sentido construído, que levou tempo, e aplicar esse sentido em textos antigos. Do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento. Como que é importante observar que existe uma evolução literária, há uma evolução do pensamento, e há também encontros com outras culturas que favoreçam empréstimos dentro dessa elaboração. Que é a cultura do exílio, né, basicamente, né? Quando os judeus são exilados, eles incorporam muito na sua cultura, não estou dizendo na escritura, mas na sua cultura do pensamento babilônico, né? De toda essa hierarquia de anjos, de deuses, etc. e tal, né? Quando você vai para o período interbíblico, você tem muito dessas expressões, né? Que acabam aparecendo no Novo Testamento aqui e acolá, né? Mas eu acho que a palavra do Paulo é decisiva nesse sentido, né? Ele não classifica, ele não hierarquiza, ele diz que estão vencidos, né? A gente pode até pensar derrotados. Numa espécie de linguagem emprestada daquele contexto. Né? Você pode ter as suas hierarquias de demônios, de daimons ou de espíritos de pessoas falecidas que também ocupavam naquele tempo, ou as leituras cósmicas, né? Que os próprios astros eram entidades, né? E a ideia de que esses astros que ficavam nos céus impediam as orações de subirem ou a pessoa ter acesso a Deus. Então Paulo vai deixar isso claro, nada pode separar o fiel de Cristo. E o pensamento gnóstico tinha isso, né? Das camadas. Então, se ele empresta a linguagem daquele período, não no sentido de que ele se apropria e acredita em tudo, mas no sentido de que ele reconfigura isso à luz da vitória de Cristo. Exato. Eu queria aproveitar aqui, Lucas, fazer uma propaganda aí dos nossos cursos, né? Já começamos as nossas aulas na semana passada. Com certeza. Mas você ainda pode chegar nessa semana, ou no máximo aí na semana que vem, e ingressar também nos nossos cursos. Isso nós estamos falando aqui, por exemplo, esse assunto específico, a gente não trata isso dentro de uma disciplina específica, né? Mas ela vai aparecer quando você trabalha um pouquinho de Antigo Testamento, um pouquinho do Novo Testamento, porque o período interbíblico quase não tem disciplinas que trabalham ele especificamente, né? Mas a gente acaba tratando um pouquinho, tanto no AT quanto no NT, né?
E quem trabalha ali o finalzinho do Antigo Testamento, alguns profetas, tal, acaba também entrando nesse assunto. Mas é importante para você conhecer, desmistificar algumas coisas, né? Sem perder a essência, sem perder essa compreensão de que há um mundo espiritual, há sim as trevas, o reino das trevas, né? Mas é importante a gente tirar essas camadas culturais, aquilo que foi se acumulando, aquela poeira, né, Murilo, que vai se acumulando ali em torno da verdade bíblica, e que depois a gente toma por verdade, né? Eu sempre falo que é como aquele quadro que o sujeito pintou, passou 50 anos, alguém foi lá e deu um retoque nele, passou mais 100 anos, alguém achou que estava desbotado, deu outro retoque, 200, 300 anos, depois de mais de meio século, aquele quadro não é mais o quadro pintado, né? E depois vem uma senhorinha que tenta restaurar. E depois vem uma senhora que restaura e destrói, né? Coitada, ela faleceu, inclusive, ano passado, né? Mas é isso, a verdade bíblica às vezes é isso. Você tem lá ela na escritura, mas você tem as camadas, as sobreposições, que são opiniões, que são culturas, que são teologias, etc. E quando você pega o produto final, já não tem mais a cara da verdade bíblica. Então, a gente está aqui para fazer isso, nosso trabalho é esse. É tentar, não que nós sabemos a verdade bíblica completa, né? Mas a gente faz questão de voltar à Bíblia e tentar entendê-la sem anacronismo. É uma piadinha, tá? Vamos fazer uma demitologização ultimaniana nessa leitura exegética da cultura. Uma demitologização neopentecostaliana, né? Para ser mais específico, né? Mas vamos pensar assim, né? Eu vejo na Bíblia, por exemplo, um espírito maligno da parte do Senhor se apossou de Saul. Quais são os meios? Satanás entrou em Judas. Não foi nem um diabo, né? Foi Satanás mesmo, né? O cara recebeu o chefão, né? Por que encheu Satanás teu coração? Pedro disse para Ananias. Não deis lugar ao diabo, Paulo diz. Me parece que não tem assim mecanismos muito naturais, né? Um som, um objeto, uma comida, uma dança que o cara fez. Não tem. Me parece que sempre está relacionado com uma disposição do coração, né? Eu penso assim, quando você está de acordo com o que foi acusado, você se torna cúmplice daquela acusação. Sim. Né? Então eu vejo que nós nos tornamos, e essas pessoas também, instrumentos da maldade, a serviço da maldade ou a serviço do acusador, a partir do momento em que nós já não conseguimos distinguir o que é mal e o que não é. Então eu vejo assim, qual é o canal, se é que há algum canal, para que o diabo entre? É o canal da negação do Deus. Por exemplo, quando Jesus é tentado, ele relembra o diabo, né, a quem ele pertence. Da verdade. A quem ele pertence, com a verdade, pelo que ele veio. Né? Então eu acho que a nossa dificuldade, a parte de Jesus, né, a nossa dificuldade é justamente essa. Também o mal às vezes é conveniente, né? A Judas foi conveniente. Né? Então eu penso que o mal só se apropria do coração daquele que é entregue a Jesus quando ele se esquece a quem ele pertence. Né? Eu gosto de pensar muito nessa categoria. Agora, a gente está falando de uma possessão a forceps, vamos dizer assim, né? O diabo vem, ele entra e não tem o que fazer. Está muito no imaginário da gente. Não sei, tenho certeza que no diabo não há essa força. Você acha que tem, assim, há também uma questão de linguagem, por exemplo, quando Pedro diz para Ananias, por que Satanás tomou teu coração, né, se apossou do seu coração? Será que ele está falando da entidade em si ou ele está falando de sistemas a serviço de Satanás? Porque uma coisa que eu gosto lá do Walter Wink, né, que escreveu Nomeando os Poderes, né? E ele fez um trabalho assim, de demonologia bem interessante há uns 30 anos já. Ele diz assim, o indivíduo pode ser possuído por um espírito, ele pode ser possuído por uma ideia, ele pode ser possuído por um sistema também. Todos têm uma origem em comum. O C.S. Lewis não aprende. Mas ele pode ser possuído por sistemas. Então o Ananias, quando a gente olha o relato, parece que ele foi vitimado por uma avareza, né? Alguma coisa assim, eu vou vender o terreno, dizer que entreguei tudo, mas não entreguei tudo, né? Eu saio bonito na fita, mas ainda fico com uma reservinha. Isso faz sentido. Porque... E ele diz, por que Satanás tomou conta do seu coração? Talvez não é uma possessão, mas é uma forma de dizer, você foi influenciado pelo sistema demoníaco.
E a Safira sofre a mesma questão, né? Exatamente. A mesma questão de ceder ao poder, né? Exatamente. Então eu penso assim que... eu gosto de uma imagem muito boa, assim, né? Que você viu quando o pessoal vai arrumar o seu modem lá na sua casa? Aí no carro dele tá escrito a serviço da operadora. Isso. Sabe? Ele não é a operadora, ele não é o presidente da operadora, ele não é o responsável, sei lá, legal, qualquer coisa desse tipo. Ele é simplesmente quem está a serviço de, né? Então, por isso que eu afasto um pouco essa ideia da estética do mal só, porque é muito possível estar a serviço do mal sem a estética do mal, inclusive. É possível. É muito possível. Então a gente fica buscando evidências, né? Então, por exemplo, eu olho para o desfile do carnaval e falo, você viu, tem um demoninho lá na terceira fileira. O enredo diz essa palavra, né? Então a gente fica buscando essa estética. E eu acho que o diabo é muito mais sagaz, né? De colocar a gente a seu serviço, algumas vezes de maneira muito óbvia, né? Você bate e fala, isso aí tá a serviço do diabo mesmo, né? Mas também tem essa dificuldade de caracterizar de maneira rápida. Quando você olha. Isso, e a Bíblia está cheio disso, né? Gente a serviço. No caso de Saul, ele estava deslegitimado, né, do poder de Deus. Isso não somente isso, mas no próprio Novo Testamento nós vemos os poderes trabalhando por meio de instituições. Como, por exemplo, o Império Romano. Então você vê a crítica no Apocalipse sobre a ligação do dragão, as bestas, e a ligação com isso, com o Império Romano, o culto imperial. O próprio apóstolo Paulo, em suas críticas anti-imperiais, fazendo essas ligações, né? Paulo vai falar que os poderosos desta era crucificaram o Senhor da Glória, mas, na verdade, ao crucificar o Senhor da Glória, eles estavam assinando a sua própria derrota, porque a ressurreição é o início da nova criação. Então, acho que no mundo antigo, religião e política não estavam... O poder religioso, né? Assim, expressado através dos fariseus, dos mestres da lei. Então, religião e política no mundo antigo não estavam desconectadas. Pelo contrário, o próprio rei era o representante da divindade, de ter determinada divindade ali na sociedade. Então, falar de poderes, falar de espíritos malignos no contexto de instituições políticas ou questões sociais é uma coisa muito séria, muito forte também, né? Eu gosto disso que você fala, né, que o diabo é mais sagaz do que a gente pensa, porque ou é isso, ou nós somos muito idiotas e ele não precisa exercer o seu conhecimento, né, milenar, né? A minha avó falava assim, né, o diabo não é esperto, só é velho, né? Só é velho. Ele conhece todos os truques. Exatamente. Sendo velho, ele já tem todos os truques na manga, né? Mas é importante. Eu acho interessante isso, porque essa para mim é a tônica importante dessa discussão toda, né? A gente está buscando o mal num lugar muito evidente aos nossos olhos, do tipo, ali, olha, ali tem a porneia, né? Ali tem a bebida. Ali está muito evidente, né? A intenção, vamos dizer assim, daquele evento. Mas quando você vai para as categorias de Jesus, ele inverte isso muitas vezes. Ele fala, é muito provável que você nunca matou ninguém, mas você é homicida porque você desejou o mal dele. Então, esse nível de discussão deveria ser um nível que a gente Alguém disse para mim, não, você viu lá na avenida o tanto de trabalho que tinha, que os garis tiveram que limpar. Era um em cima do outro, né? Isso não é indicativo de nada, né? Necessariamente. Na verdade, isso é esperado. É esperado, porque você tem uma cultura... É igual você fala assim, eu fui no Rio Grande do Sul, nossa, como tinha bomba de chimarrão lá, né? É igual você ir no cemitério no dia de finados e não ter vela. E não ter vela, né? Então faz parte da cultura. Nem sempre a cultura tem uma intenção. Ela acontece por si mesma, muitas vezes. Por isso que eu falo, assim, a detecção do mal, ela é uma detecção de intenção, né? Você olha e fala... Jesus, quando olha para os endemoniados, ele vê o mal, ele vê o dano claro ali. Ele fala, essa moça aqui está há tanto tempo sofrendo disso. Esse moço está há tanto tempo sofrendo... Então, o mal tem que ser parado. Né? Não necessariamente a cultura, aquilo que ele significa para a cultura, mas este mal. Estava conversando com uma pessoa outro dia e eu tive uma ideia que eu acho que tem muita ligação com o que a gente está falando. A gente discute aquele texto de Jesus curando no sábado, né? No sentido de que Jesus estaria ali, então, forçando a barra para dizer assim, não, o sábado não importa. Né? Mas o fato é que, pelo menos foi a percepção que eu tive, é que Jesus toma aquela atitude porque não dava para esperar até amanhã a dor daquela pessoa. É que a dor até o outro dia era muito intensa. Então Jesus falou, entre o sábado e cessar a dor dessa pessoa, eu escolho cessar a dor dessa pessoa, né? E a gente sempre lê esse trecho dizendo assim, não, Jesus estava desafiando ali e tal. Até era verdade, mas é porque ele olhou e falou, essa dor tem que parar hoje.
né? Mas então, ele, quando a gente ele olha mesmo por dentro, deixa claro que o sábado é feito para o homem. Isso já exato. coloca as a coisas intenção no lugar, tá ali, né? né? Então, eu não o estou mal, menosprezando. isso. Então o Pode mal, colocar no lugar. esse mal evidente, ele é óbvio. Eu posso passar Sim. numa avenida e olhar e falar, não, aqui existe muito mal, tem um ar diferente, tem um negócio, uma intenção diferente. Eu posso perceber o óbvio. Eu também preciso olhar para o não óbvio, né? Preciso perceber Murilo, como esse vou mal se provocar um manifesta. pouco dentro dessa tua fala. Se eu julgo algumas pessoas ou estigmatizo elas, considerando-as endemoniadas, por exemplo, agentes de Satanás, mas eu estou colocando todo mundo nesse pacote. Estou colocando aquela senhorinha, aquele senhorzinho, aquela mulher pobre, né? Aquela pessoa que vive, às vezes, numa comunidade carente, que trabalha o ano todo em função dessa indústria do carnaval. Mas que, às vezes, não tem nenhum apego religioso com aquilo, não tem nenhuma expressão religiosa. Eu não estou incorrendo em mal no meu coração, procurando o mal aparente e óbvio. Eu mesmo estou sendo Com certeza, maldoso. Faz todo sentido isso. Por isso que eu acho interessante a gente olhar nessa categoria. Porque a nossa discussão está sempre na estética mesmo. Sim. É sempre, olha como parece o mal isso daqui. E às vezes é mesmo. Né? Ninguém está dizendo que não é também. Sim. Não há intenção. Às vezes há mal naquilo lá. Mas a estética por si só não significa que aquilo é mal. E a gente tem essa leitura sempre, né? Então, nisso que entram os preconceitos, é nisso que entram as dificuldades de a gente poder conversar com quem é diferente. O endemoniado é sempre quem é diferente de mim. Né? Já reparou nisso? O demônio está sempre do time dos caras. Nunca está no meu time. Né? Então, às vezes essa maturação ela precisa ser tomada, porque também não seria inocente a gente imaginar que não há preconceito de fato, que não tem dificuldade a gente olhar para uma outra cultura diferente da nossa e encontrar o demônio ali, né? Acho que a gente precisa fazer uma análise um pouco mais ampla nesse sentido. Agora, eu reforço, não significa que não há uma oposição entre o evangelho e uma manifestação carnal dessa categoria. É óbvio. Nós temos Efésios 5, nós poderíamos citar um monte de texto aqui que fala, ó, beber, prostituição, nudez, isso tudo é um problema. Mas é um problema para além da questão de ir para o inferno. É um problema porque, a gente comentou, né, bestializa o homem. E ao bestializar o homem, você tira Jesus da equação. Então, para mim é muito mais do que só a questão cultural ou só uma questão ali simbólica. Ele tem a ver com transformar um homem numa besta, né? Num bicho, num animal ali. E ali você perde a referência de Jesus. Eu entendo isso também, mas o ponto é que a gente precisa entender que o mal ele se manifesta de formas para além dessas formas óbvias. E esse é o ponto de atenção para nós, assim, que a gente precisa compreender, né? Às vezes eu penso que o diabo não foi ao carnaval porque foi desnecessário. Pensando nessa palavra que você usou, carnal. Né? Eu acho que a gente tem já todo o setup, toda a estrutura necessária para a gente fazer barbaridades, né? Numa festa dessa. E aí isso remete a gente à origem do carnaval. Onde que o carnaval começa? Com que objetivo o carnaval começa? A gente estava falando, você citou um autor que analisa o carnaval europeu e não tem nada a ver com esse carnaval que a gente conhece aqui no Brasil. Né? Vamos falar um pouquinho disso, de como isso começa e para que começa, né? Na verdade, acho que o foco é esse, a função, né? A função psicológica, social. Eu gosto de pensar assim, né? Das pessoas que eu conheço, que frequentam e alimentam essa questão do carnaval, no fundo é porque existe uma janela do onde o meu desejo é atendido, né? Isso. Então, assim, eu posso fazer fazer uma vista grossa durante esse período. Nesse período, eu posso também usar todos os meus benefícios, os meus vícios, que não tem nenhum problema. E eu faço de maneira coletiva ainda. Ou seja, não carrego para mim você sozinho. Tem a anuência, né, dos outros, né? Diferente de quando você pega, por exemplo, uma cultura que já era mergulhada nisso, como o Paulo fala, Corinto, tem um monte de contexto que a gente conhece bíblico, aquilo fazia parte da cultura. Não era simplesmente uma licença poética, né, para agir dessa forma. Mas algumas festas eram, né? Sim, a gente chama da suspensão da ordem. Nesse momento, o escravo vai ser servido pelo seu senhor, você vai usar máscara, você vai se envolver em orgias, etc. e tal, porque é a suspensão da ordem para manter a ordem, né? Essa é uma invenção antiga do ser humano, né? É quando você... Tem um autor que ele diz o seguinte, que sociedades com hierarquias rígidas acumulam tensão.
A inversão ritual permite a descarga simbólica sem revolução real. Curioso isso, né? Então você tem sociedades onde há uma tensão. E a própria sociedade agora tem 3, 4 dias, uma semana, 15 dias, onde a ordem é invertida. Você alivia aquela tensão para manter a ordem, para continuar a manter a ordem. Porque depois hoje é a quarta-feira de cinzas, né? Não sei se teve evangélico que foi para folia, mas eu conheço alguns católicos que vão para folia, e na quarta-feira de cinzas tudo vai ser resolvido. É um dia litúrgico para arrependimento. Né? Exatamente. E não só um dia litúrgico. Agora você tem 40 dias de penitência por aquilo que você suspendeu durante 3 dias. Créditos e débitos, né? A lógica. Exatamente, a lógica. Exatamente. Então o carnaval tem essa função desde quando a gente conhece, não por esse nome, mas por outras festas que tinham a mesma conotação. E aí na Europa medieval a mesma coisa, na Europa moderna a mesma coisa. Só que aqui ele fica sincrético, né? Tem o mesmo espírito, mas fica sincrético. Então por isso que eu falo da carne, que claro, pode ser que estejam lá as forças espirituais atuando e que os portais se abriram e demônios antigos vieram, né? É quase desnecessário, desse ponto de vista. Abandona o homem e ele se demoniza, né? Isso. Exatamente. Faz sentido isso. Exatamente. Essa suspensão da ordem pra gente que não entende, né, o mecanismo pode ser muito perigosa, né? Talvez seja por isso que o evangelho enfatiza tanto na vida relacional. Porque o homem sozinho ele é um monstro, né? Ele coletivamente sozinho, né? Ele nos seus polos, ele é um monstro. Por isso que o evangelho fala. Porque essa coletividade não é uma comunidade, né? Essa coletividade é só um agregado. Eles são unidos pelo mesmo benefício. Exato. Né? E o evangelho é o oposto, né? Nós não temos o mesmo benefício do ponto de vista de cada um tem a sua necessidade, mas ao mesmo tempo, no coletivo, a gente vai se organizando, vai se discipulando, vai se andando junto com o outro. Sim. Então faz sentido isso mesmo. Talvez a ênfase do evangelho em contraposição ao carnaval seja esse. O carnaval diz, faz só o que você quiser, do jeito que você quiser, na forma que você quiser e na intensidade que você quiser. E o evangelho diz, não dá para fazer isso. Né? Porque você tem um irmão do seu lado, que você precisa cuidar dele, respeitar dele. Faz sentido isso. Bem interessante. Mas eu estava pensando assim, não sei se o Adriano teria uma contribuição do Novo Testamento para a gente. Se o carnaval é uma inversão de ordem, e exerce quase uma função social, né, psicológica, muitas vezes, o cristianismo não é a inversão da ordem por excelência? Sim. Falando em termos de Novo Testamento, principalmente ali... eu digo Novo Testamento porque a gente tem que olhar Jesus como esse grande marco divisor de águas. Mas né? também, dentro do conceito do judaísmo do Segundo Templo, dentro da ótica escatológica daquele tempo, né, que nós acreditamos hoje que é cumprido em Jesus, Jesus é a inauguração da nova criação. Né? Porque o judeu ele acreditava em 2 tipos de eras. Uma era presente, que é a era do pecado, vamos assim dizer, né? A era da carne, a era dos desejos, a era do Satanás, né? Que tem um príncipe deste mundo, e a era vindoura, né? A nova era, não é a nova era do esoterismo hoje, mas a nova era do Espírito, do Messias, da paz, prosperidade, a era da ressurreição. Então, quando Jesus ressuscita dos mortos, e há uma revolução epistemológica ali também no ambiente dos primeiros discípulos, por meio do Espírito, eles passam a entender que a ressurreição de Jesus é a antecipação da era vindoura no presente. De modo que hoje nele, unidos no Cristo, nós fazemos parte e somos uma nova criação. Então, isso diz respeito a não só uma mudança moral, no sentido de certo e errado, mas também uma reconfiguração do ser humano segundo a imagem de Cristo. É um ser humano conformado segundo Cristo. Então, a ideia... Aí eu estava falando com o Murilo agora, né, antes de entrar aqui, sobre essa questão, né, do ser humano unido a Cristo e sendo formado segundo a sua imagem. Fiquei pensando assim, né, se o carnaval dependesse de mim, ele fechava. De mim também. Porque eu não gosto, né, não gosto da música, não gosto da arte do carnaval, não gosto. Mas, ao mesmo tempo em que, compreendendo as diferenças dos carnavais no mundo todo, né, e principalmente aqueles que eram vistos na tradição cristã antiga, que não tinham essa conotação libidinosa como nós vemos hoje, né, porque o nosso carnaval ele é típico nosso, né, é um sincretismo.
Mas considerando o sincretismo e a maneira como a expressão corporal, né, é vista no ambiente da dança ali, eu me pergunto, qual é o lugar? Qual é o lugar daquele que está unido a Cristo num contexto em que o seu Senhor é zombado e ridicularizado em alguns aspectos? Então, se eu entendo que o pecado é uma forma de desumanizar o indivíduo, né, no carnaval nós vemos isso em níveis superiores, porque a mulher ela é objetivada, nós temos estupros, nós temos muita bebida em que o ser humano ele perde a sua capacidade de raciocinar, de pensar. Então, quantos abusos acontecem nesse ambiente também? Então, aí a pergunta que fica na minha cabeça é essa. Qual é o espaço do indivíduo que reflete o caráter de Cristo num ambiente em que as obras da carne, que nada mais são do que os comportamentos desta era, que refletem o pecado como um poder que escraviza o ser humano, não o pecado como ato, simplesmente. Porque no Novo Testamento a gente divide o pecado com P maiúsculo e o pecado com P minúsculo. Né? Então o pecado com P maiúsculo seria um poder, uma força. E os pecados com P minúsculo seriam os atos do pecado com P maiúsculo. Entende? Então, esses atos do pecado com P minúsculos estão conectados com as obras da carne, que Paulo cita lá em Gálatas 5 ou em Colossenses 3, etc. Então, nesse ambiente em que há o abuso do álcool, o abuso do sexo e tantas outras questões que envolvem as obras da carne, se nós somos um povo do Espírito, nós não precisamos estar envolvidos nessa nova corporalidade. Sim, com certeza. Eu acho que esse é um caminho de reflexão teológica. Eu acho interessante a gente pensar que... Eu fiquei pensando na resposta disso aqui. Eu não tenho nenhuma específica, mas eu fiquei pensando, talvez seja o mesmo que Jesus fez a vida inteira, que é pegar os pedaços e restabelecer. Pegar aquilo que sobrou e transformar aquilo numa obra, né, maior. Então eu pensaria nessa categoria, assim, para ser bem simplista e bem rápido, né? Mas eu penso que essa é uma boa pergunta. Né? Onde que é o nosso lugar nisso? Eu fico pensando assim, a igreja antiga, a igreja medieval, ela tolerou, né, essa festa. Essa festa estava lá, com outras características, mas ela tolerou, e é uma coisa que a gente não pode ter a mesma postura, né? Porque é isso que você falou, você tem a velha era, né? E você tem a nova era que adentrou a velha era. Ela está irrompendo essa velha era. Então, que tipo de inversão de ordem essa nova era precisa fazer na velha era? Me parece que a igreja não teve essa consciência. Disse, não, vamos, em vez da gente suprimir e tal, vamos tolerar, depois a gente coloca o remédio. Né? E é interessante, Vanderlei, porque... Como é que a gente faria isso hoje, Adriano? O apóstolo Paulo, em Colossenses e em Gálatas, ele tem uma expressão muito interessante, porque quando ele fala as obras da carne, ele fala dos comportamentos desta era, que são comportamentos em contraste com o caráter de Cristo. Mas quando ele está em Romanos 8 falando que os que são da carne possuem a mentalidade da carne e os que são do Espírito possuem a mentalidade do Espírito, um pouco mais à frente ele vai deixar claro para aquela comunidade que eles não estão mais na carne. De modo que eles não pertencem mais a um domínio cujo comportamento reflita o caráter desta era. Eles estão no Espírito. Então, o comportamento agora reflete o fruto do Espírito e suas qualidades que são desenvolvidas na dinâmica da relação com Cristo. Então, eu penso assim, que se eu olho para aquele momento do carnaval, não só o carnaval é um recorte, mas existem outros comportamentos que não são nítidos na mídia, que também refletem o comportamento da carne. Se isso é contrário ao caráter de Cristo, e é bom destacar que isso não é, que a minha fala não é contra o corpo, não é contra festas, não é contra a alegria, né? Porque o corpo, a festa e a alegria, ela pode ser vista numa perspectiva do espírito do reino. A minha crítica é a banalização do ser humano e o ser humano visto como um animal bestial, muitas vezes, né? Não que todo mundo perde a sua razão, a racionalidade ali, naquele momento, mas a gente observa o quanto de coisas acontece. Outra, eu estava falando para o Murilo assim, vendo uma artista falando que nesse carnaval ela não pegou ninguém. Porque o carnaval é visto como um momento em que as pessoas ficam com as outras. Então há essa sexualização, né, esse elemento erótico,
No restante do ano ela também não pegou? Exatamente, cara. Sabe, então, se o comportamento ele objetiva o outro, porque ela vai lá e fica com a pessoa, aquele outro se torna um objeto de uso dela. Não existe uma relação, existe um uso. Então, isso está dentro do conceito de pecado. Né? Então, para a gente encerrar, eu queria perguntar. Bom, acho que é ponto pacífico de que o carnaval ele não é um ambiente propício para o crente. Acho que não tem nem como a gente atenuar essa festa num nível tão inocente que ainda que o crente possa participar. Eu acho difícil, né? Pelo menos vivendo essa cultura aqui brasileira. Mas de que maneira a igreja deveria se portar, então, diante disso? Ela demoniza simplesmente, trata como inimigo, se afasta, mantém distância? Ou tem alguma maneira da gente conseguir fazer a nova era rasgar a velha era a igreja ainda mais? A igreja é sinal escatológico dessa nova era, do reino. Então, a igreja no presente, ela sinaliza o poder da ressurreição. Porque se a gente entende a igreja como templo, e Paulo vai falar disso, o que é o templo senão essa interconexão de céu e terra, né? O lugar onde Deus habita. Então, falando em termos de glória, que habitou no templo e no tabernáculo, hoje essa glória repousa sobre a igreja, que é o corpo do Messias. Então, a igreja como sinal escatológico do reino, ela denuncia as práticas de abuso, que envolve não só aquilo pertinente ao carnaval, mas em todos os momentos, porque abusos acontecem não só no carnaval, né? Claro. A gente viu recentemente aquele funcionário, aquele piloto que foi preso e abusava de crianças. Então, a igreja ela denuncia isso, porque isso é contrário ao reino que foi inaugurado em Jesus. Mas, ao mesmo tempo, é que a igreja acolhe pessoas, porque ela é um local em que a escuta e o perdão dos pecados acontece por intermédio da obra de Cristo na cruz. Então, acho que a igreja inserida na sociedade como sinal, como testemunho, é uma igreja que não está no seu gueto isolada, dizendo isso é pecado, isso não é, nós não estamos nos envolvendo com esse povo. Não, é uma igreja que está dizendo que o rei já reina, que a nova criação começou e que a luz de Deus já brilha nas trevas da humanidade. Observando que os comportamentos hostis que nós vemos na nossa realidade são comportamentos das trevas. Legal. Murilo? Eu penso, depois que você dá um banquete na sua casa, tem aquele monte de louça para lavar, não tem? Eu acho que a igreja tem que ser a pessoa que se voluntaria para lavar a louça, sabe? Depois da festa. Falar, eu sei que a gente precisa aproveitar um monte, eu sei que a coisa foi... A gente comeu de tudo do bom do melhor, mas eu ainda tenho a louça para cuidar, então deixa que eu vou cuidar dessa louça para você. E quero encerrar com uma história que eu ouvi uma vez, uma mãe falando que um filho tinha uma vida completamente promíscua, e a mãe dizia assim para mim, eu levei ele na igreja, ele a vida inteira seguiu e tal, mas agora de um tempo para cá ele tem vivido essa vida maluca. E aí eu estava com uma outra pessoa, e a outra pessoa disse para essa mãe assim, faz o seguinte, toda vez que seu filho chegar bêbado, traçando as pernas aqui na sua casa, faz uma canja para ele e deixa em cima da mesa. Faz quanto tempo foi preciso. E aí a mãe fez aquilo por um tempo, até que um dia, e ela, toda vez que o filho chegava, ela acordava, esquentava a canja pro menino e dava para ele, né? Ele naquela condição deplorável. E aí, um dia, o filho pergunta pra mãe, por que você faz isso? E ele, constrangidíssimo, né? Por que você faz isso? Toda vez que eu chego aqui, eu decepciono a senhora, eu não me sinto bem, e ainda assim a senhora vai lá e esquenta a canja, levanta, né? Esquenta a canja para mim. Aí ela diz, filho, eu faço isso porque Jesus mandou fazer isso. E aí passa mais um tempo e o filho um dia fala, mãe, eu tô errado. Eu não deveria fazer isso com a senhora, não deveria fazer isso com quem você é, com aquilo que você sempre me amou e tal. E aí, através daquele amor, daquele serviço, daquela vida entregue, né, dessa louça lavada, é que o filho depois retorna. O filho fala, olha, é injusto com a minha mãe fazer um negócio desse. Eu só vou com ódio pra cima dela e ela vem com amor, né? Então, eu acho que esse é um pouco do papel que a gente tem que fazer, né? Retenção de danos, porque tem coisas que a gente não consegue enfrentar, acolhimento de pessoas e serviço o tempo inteiro, né? A igreja precisa estar no lugar da dor, né? Testemunhando o amor, né? Lavando a louça depois do banquete. Eu gostei dessa ideia do depois, né? Porque às vezes eu falava assim pro pessoal, né? O pessoal falava, vamos sair evangelizar no carnaval, a gente entra nos blocos aí, vai na rua, tal, não sei o quê. Eu
Gente, ninguém está muito propício a ser evangelizado nesse momento. Porque o mecanismo é outro, né? O mecanismo é da inversão da ordem. Eu estou aqui porque eu quero estar aqui mesmo, fazendo todo tipo de barbaridade. Mas na quarta-feira é o dia de você começar. Na quarta-feira até a quinta que precede o carnaval do outro ano, você tem um tempo aí razoável. E Deus opera no arrependimento. Trabalhar, né? Isso é interessante, Deus opera no arrependimento. Exatamente. É o momento que Porque muita gente volta de lá vazia, né? Exato. Arrebentada. É. Então é hora de você acolher e falar, olha, peraí, tem um negócio melhor para te oferecer aí, né? Durante é difícil. Eu sou bem cético com relação a isso, sabe? Na quarta-feira tá todo mundo de ressaca. Não só de bebida, mas emocional, de tudo, né? De tudo. É o momento. Tudo. Quantas moças vão chegar em casa se sentindo ultrajadas, usadas, e outra, né? É o momento de chegar, não no sentido moralizante, né? De forma alguma. Do sentido, olha, De forma alguma. te avisei. Não, no sentido de que estou aqui. Existe uma nova vida para você. É a canjinha. Tem que oferecer essa canja. Gente, isso aí. Carnaval não é para você, tá? Abraço. Falou?